Boa noite, pessoal. Meu nome é Flávio Martins, eu sou professor de inglês, educador tecnológico e esse é o seu canal Máquina de Ideias. No canal Máquina de Ideias, a gente sempre tenta trazer aqui para vocês pessoas especialistas dos mais diferentes ramos e hoje teremos aqui uma live memorável. Trataremos de um assunto que interessa a grande maioria dos professores e também algumas pessoas que não estão relacionadas à área da educação. Nós temos uma pergunta para ser respondida: como o cérebro aprende? Essa pergunta tem intrigado pessoas ao longo do tempo e para isso, para tentar responder essa pergunta, ou pelo menos para fazer provocações com seus conhecimentos, com as suas especialidades, nós teremos aqui 4 pessoas muito importantes e tenho certeza que vocês vão gostar. Boa noite a todos, a todas que estão nos assistindo. Eu quero agradecer muitíssimo a oportunidade, né, dessa conversa, desse diálogo aí com colegas tão queridas, com as quais a gente tem dialogado há tanto tempo, e quando a gente tem a oportunidade de ouvi-las, o quanto que a gente aprende, né, com elas e vai ressignificando também os nossos conhecimentos, as nossas aprendizagens. Quero agradecer muito a oportunidade. Bom, Mônica, se você quiser projetar, a gente começa falando, né, dessas habilidades escolares, né, da leitura e da escrita e do pensamento lógico-matemático, e como que isso é importante a partir do que a Ivana e o que a Sabrina trouxeram, né? Que é a gente entender que existe uma forma de se compreender o desenvolvimento cognitivo das crianças, né? A gente traz nesta noite o Piaget, mas o desenvolvimento cognitivo ele pode ser visto, né, de por diversas correntes e de formas diferentes, mas a ideia aqui é a gente entender que as crianças vão fazendo um processo, né? Um processo de desenvolvimento cognitivo. E que a maneira como este ambiente, né, este espaço, esse tempo, esses materiais estão organizados para essas crianças, vão dizer muito da possibilidade dessas crianças alcançarem, né, esse desenvolvimento. Então, a gente traz nessa noite o diálogo a partir do Piaget, para quem as crianças não devem ser ensinadas, né? E aí, quando a gente diz que para o Piaget as crianças não devem ser ensinadas, não é que o Piaget desvalorizava a escola ou desvalorizava o papel, né, dos professores e das professoras. Não, muito pelo contrário. Né? O Piaget dizia que essas crianças precisam ser levadas a aprender. Né? Então, o papel do professor, o papel da professora é organizar essas experiências, né, a partir de situações concretas, para que essa criança possa, então, assimilar novos conceitos, para que ela possa adquirir novas habilidades, né, para que ela possa rever os conceitos que ela adquiriu anteriormente. Então, a ideia aqui do Piaget é que os professores, né, as professoras, funcionam aí como provocadores desta aprendizagem. Né? E que quando o Piaget propõe estas etapas do desenvolvimento, ele vai entender que para cada uma dessas etapas existem provocações específicas, existem perguntas, né, específicas que nós, como professoras e professores, devemos fazer para que essa criança se desorganize, né, para que o seu pensamento seja aí, confrontado, para que ele seja desafiado, e aí essa criança vai passar, então, por esta ideia, né, de se aproximar desse novo conhecimento, de acolher esse novo conhecimento, se apropriar dele para fazer esse conhecimento novo, né, se acomodar. Pode passar, Mônica, então, por favor.
Então, o Piaget ele vai propor uma epistemologia genética, né? Não é um método. Muitas vezes as pessoas dizem, é um método piagetiano, né? Um método construtivista. Não. A epistemologia genética é uma filosofia, né? É uma teoria do conhecimento. O Piaget vai nos dizer como é que o conhecimento se desenvolve, né? Como é que este conhecimento é desenvolvido pelos sujeitos. Então, ele vai propor que este desenvolvimento ele acontece num processo, né? Ele acontece em etapas, e cada uma dessas etapas vai ter uma forma própria, né? Para a gente pensar sobre como as crianças pensam o mundo ou adquirem o conhecimento do mundo naquele momento. Então, só para a gente lembrar, porque isso é algo bastante conhecido, né? Quando a gente fala desse estágio sensório-motor, a gente está falando dessas crianças aí, desde o nascimento até por volta dos 2 anos. Então, todo o conhecimento de mundo dessas crianças vai ser construído a partir dos seus sentidos e das suas habilidades motoras. A Ivana disse, né? O cérebro tem as suas janelas. Então, os sentidos, né? A visão, o tato, o paladar, a audição, são estas janelas, né? Os sentidos que permitem a este bebê, né, essa criança aí até por volta de 2 anos, aprender sobre o mundo. Então, é no finalzinho dos 2 anos que começam a aparecer essas representações mentais. Quer dizer, este pensamento começa a se complexificar. Tanto a Ivana quanto a Sabrina disseram da necessidade de experiências diversas, né? De qualidade dessas experiências que as crianças. Porque o meio, né, o ambiente é muito importante para dialogar com este desenvolvimento biológico dessa criança. Então, se a gente tem duas crianças, né, 2 bebês aí por volta de 8 meses, um bebê que tem a possibilidade de rolar, de engatinhar, de experimentar, né, o chão ali para alcançar um objeto, e um outro bebê que fica preso só no carrinho ou no berço, ou às vezes até naquele cercadinho, o desenvolvimento dessas crianças vai ser diferenciado por causa das experiências que essas crianças vivem, né? E aí, por volta dos 2 anos, até mais ou menos os 6, a gente tem aí o pensamento pré-operatório. Quer dizer, quando essa criança vai usar os símbolos, as palavras, os números, para representar alguns aspectos do mundo, né? Então, essa criança começa a complexificar este pensamento, né? Esse desenvolvimento cognitivo, ele vai ficando mais refinado, e essa criança, ela começa a entender que os símbolos, né? O pensamento pré-operatório é marcado aí pelo desenvolvimento da fala, né, por volta dos 2 anos, e aí, para a gente dialogar o Piaget com o Vygotsky, né, o Vygotsky vai dizer dessa relação entre a fala e o pensamento, né, como que a capacidade de falar, como aprender a falar, ajuda também a aprimorar as nossas formas de pensar, né? Então, nesse momento, as crianças elas estarão nessa disposição para aprender o mundo, não mais só pelos sentidos ou pelas habilidades motoras, mas também pelo mundo simbólico que se apresenta aí, né? Pelas palavras, pelos números, pelos rótulos, né? Que é um universo simbólico. E o mundo vai ser para essa criança fruto de uma percepção imediata, quer dizer, aquilo que ela consegue compreender naquele momento, que ela consegue experimentar naquele momento. De 7 a 11 anos, nós vamos ter um pensamento operatório concreto,
né? Então, a gente está vendo aqui as etapas do desenvolvimento cognitivo, né? A forma como essa criança pensa, como ela aprende, como ela vai complexificando as suas possibilidades de aprender, né? E aí, neste estágio do desenvolvimento, começa-se, então, a se usar, né, as operações lógicas que vão ajudar esta criança a pensar as relações que estão no mundo, nas experiências que ela está vivenciando, a partir de um outro ponto de vista, né? Então, é nesse momento aí, por volta dos 7 anos, que aparecem essas operações mentais, né, que vão se reverter aí nesse aprendizado mais avançado. E depois a gente tem, né, da adolescência em diante, o pensamento operatório formal, que é esse pensamento abstrato, né, que surge aí a possibilidade das situações hipotéticas, do raciocínio dedutivo, né, a capacidade de planejamento, de imaginação, também estão centradas aí nessa fase do desenvolvimento, que é o operatório formal, né? Pode passar, Mônica, por favor. Então, quando a gente fala, né, quando a gente lê o Piaget, ou quando a gente lê outros teóricos, como o Vallon, o Vygotsky, né, que vão falar de estágios de desenvolvimento, eles estão dizendo desta possibilidade que as crianças têm, né, dependendo do estágio em que ela se encontra, de resolver problemas, né? E eu até coloco problemas aí entre aspas, porque esses problemas não são só os problemas escolares ou os problemas matemáticos, né? Esses estágios de desenvolvimento vão nos dizer da capacidade desses sujeitos de pensar a resolução das situações cotidianas, né? Então, por exemplo, se você está lá com um bebê de 10 meses e você esconde uma bola, você está brincando com uma bola e você esconde essa bola, essa criança, né, provavelmente, ela vai pensar que a bola sumiu, né? Ela vai pensar, bom, desapareceu, não está mais aqui. Por isso que a gente brinca tanto de put, né? Achou, sumiu, encontrou, né? Põe a fraldinha no rosto, tampa, acha. Por quê? Porque naquele momento, o que é observável é só a ausência daquele objeto, né? Se você brinca com uma criança de 3 anos, por exemplo, e esconde a bola, esta criança, né, diante do seu estágio do desenvolvimento, o que ela vai fazer? Procurar esta bola, né? Ela vai, você escondeu, então onde que está? Né? Saiu daqui e foi para outro lugar, não é que desapareceu. Então, quando a gente fala desses estágios, a gente está dizendo, né, por que isso é importante num curso de neuropsicopedagogia, né? Porque nós precisamos estudar a forma como esses sujeitos, né, essas crianças, esses adolescentes, passam aí ao longo, né, do seu crescimento por esses estágios de pensamento cognitivo, né, estágios de construção cognitiva, né? Então, quando a gente estuda estas questões, a gente está pensando assim, como que estudar esse desenvolvimento, saber que para Piaget as crianças se desenvolvem desta maneira, né? O Piaget sempre vai dizer, né, que o desenvolvimento antecede a aprendizagem. Se a gente estivesse conversando sobre o Vygotsky, a gente ia, né, perceber o Vygotsky pensa o contrário, né? Ele diz que a boa aprendizagem antecede o desenvolvimento. Então, a gente estuda essas teorias do desenvolvimento para que a gente possa compreender como que elas se relacionam àquelas habilidades escolares, né? Como que elas se relacionam à leitura, à escrita, ao pensamento lógico matemático.
Pode passar, por favor. Então, a teoria piagetiana do desenvolvimento, ela gerou pesquisas relacionadas à leitura e à escrita. A psicogênese escrita é um desses exemplos, né? A Emília Ferreira, a Anita Berossi, que foram alunas do Piaget, orientadas pelo Piaget, lá no Instituto Jean-Jacques Rousseau, lá em Genebra, né, na Universidade de Genebra, e elas pegaram a teoria do Piaget e trouxeram para investigar como é que as crianças aprendem a ler e escrever, né? Piaget pensa como é que as crianças aprendem, como é que é o desenvolvimento cognitivo das crianças, né, ao longo da vida. E elas trazem esta teoria para pensar como é que elas aprendem a ler e a escrever. Então, a psicogênese, ela também vai apresentar estas etapas, né? Por que é importante conhecer essas etapas? Para que a gente possa fazer uma avaliação. A Sabrina veio dizendo os transtornos, das dificuldades, né? Quando que eu, como professor ou professora, ou como neuropsicopedagogo, vou pensar que aquele desenvolvimento ou aquela questão que a criança está trazendo está fora de uma certa normalidade, fora de um certo padrão de desenvolvimento. Eu só consigo identificar isso se eu conheço, né, estas etapas que são apresentadas. Então, a psicogênese, ela vai também fazer essa relação das etapas, né? Ela vai dizer às crianças lá, por volta de 2 anos, elas são crianças que estão no rabisco, né? Que elas estão ali nas garatujas, que para ela escrever e desenhar é praticamente a mesma coisa. Então, olha como que isso se associa à ideia lá do sensório motor, que passa pelas sensações, que passa pelo desenvolvimento físico, né? E aí, quando essas crianças avançam um pouquinho mais, elas começam a descobrir, então, olha, tem um símbolo que é a letra que escreve, e isso está relacionado lá ao segundo estágio, né? Quando essas crianças começam a fazer estas operações mentais, entendendo o símbolo como um sistema de representação. Então, isso é muito importante para que a gente consiga saber, é uma dificuldade que esta criança está apresentando, né? Ou isto é próprio do desenvolvimento de quem está aprendendo a ler e escrever, né? Quando a gente lê aí essa menininha escrevendo, atirei o pau no gato, né? Que é essa psicogênese da língua escrita, a gente olha para isso e a gente vai olhar para isso sabendo que esta criança está em um estágio específico do seu desenvolvimento na aquisição da língua escrita. E não vai olhar para isso pensando, nossa, ela não sabe, ela está errada, escreve, está com dificuldade de entender, né? Então, a gente precisa entender isso justamente para entender que essa criança está se apropriando do sistema de escrita alfabética, e nessa apropriação do sistema de escrita alfabética, essa criança, ela passará por um estágio, né, de escrever desse jeito. Pode avançar, Mônica, por favor. E as pesquisas do Piaget também levaram ao conhecimento, né, de quais são os estágios que as crianças passam para construir o conceito de número. O conceito de número, que é um conceito importantíssimo na área da matemática, né, ele vai ser a base para todos os eixos de aprendizagem, né, para aprender grandezas e medidas, para aprender geometria, para aprender estatística, é necessário
construir o conceito de número. E aí a gente vai ter uma outra pesquisadora, que é a Constance Camus, que também foi aluna do Piaget, e que vai pegar aqueles estágios do desenvolvimento do Piaget para verificar, né? Assim como a Emília Ferreira e a Anna Berosky fizeram para a aquisição da leitura e da escrita, a Constance Camus vai pegar para a construção do conceito de número. Então, ela vai estudar como é que esta criança, né, desde o seu nascimento, até por volta aí, né, dos 8 anos, mais ou menos, qual que é o caminho que esta criança faz para construir o conceito de número. Então, é a Constance Camus que vai nos alertar para a necessidade daquilo que o Piaget já tinha dito, né, da classificação, da seriação, da conservação, como que é importante que as crianças vivam essas experiências, que elas pensem sobre o que é conservar, o que é seriar, o que é classificar, né, para poder construir o conceito de número. Então, quando a gente traz esta abordagem piagetiana para o desenvolvimento cognitivo, nós estamos dizendo, existe uma forma de se compreender esse desenvolvimento cognitivo que nos ajuda a entender que aquela criança não está com uma dificuldade, ou ela não está, né, ela não está demonstrando um transtorno se ela pensa na escrita ou no número de uma determinada forma quando ela está num estágio específico do seu desenvolvimento. Isso é muito importante, né, para que a gente não caia aí naquela questão de automaticamente de fazer um diagnóstico, né, diagnosticar. As crianças não está aprendendo matemática, então ela tem descalculia. Não, peraí, em que fase do desenvolvimento ela está? O que é próprio desta fase do desenvolvimento? Né? Como que é que essa criança pensa quando ela está mais ou menos aqui nesse estágio de desenvolvimento? Para que a gente possa olhar, né, para esse processo de aprender, para esse processo de descobrir, para esse processo de construir o conhecimento que é próprio, né, das crianças, principalmente aí até a entrada da adolescência. Pode passar, Mônica, por favor. Então, quando a gente pensa, né, nesses estágios do desenvolvimento, quando a gente pensa nesse processo de desenvolvimento, né, que as crianças ficam prontas de uma hora para outra, eu ensinei, a criança aprende, né, os estágios vão nos dizer isso, eu proponho a experiência e eu preciso dar tempo para essa criança entrar em contato com aquela experiência, pensar sobre aquilo, né? Relacionar aquilo que ela está vendo com aquilo que ela já sabe, para ela construir um novo conhecimento. Então, quando a gente pensa nisso, né, a gente pensa assim, qual que é o currículo que tem que estar presente nas escolas? E por que pensar num currículo que tem que estar presente nas escolas é importante para uma pessoa que vai fazer um curso de neuropsicopedagogia, por exemplo, né? Porque é importante que a gente consiga dialogar com essas escolas, né, no sentido de se propor um currículo que favoreça essa construção do pensamento das crianças, né? Sempre a partir dessa relação ação-reflexão. Então, a ideia, né, de que as crianças se desenvolvem num contínuo, num processo, que elas vão... O Brunner usa uma ideia que eu adoro, que é também uma ideia piagetiana, né, que é esse conhecimento em espiral, né, e o Brunner vai dizer,
que as crianças na primeira infância, elas constroem esses conhecimentos fundantes, né? São esses círculos de conhecimento que vão gerar esta espiral de aprender ao longo da vida. Então, para que isso realmente aconteça, é muito importante que as crianças estejam em experiências escolares de aprendizagem em que essa criança seja pensada como um sujeito que está em processo, não um sujeito que está pronto e acabado, né? E que esse conhecimento, esse pensamento, ele vai ser sempre construído a partir destas experiências significativas que as crianças vão tendo aí ao longo da escolarização. Bom, eu acho que é isso, Mônica. Lília, maravilhoso, tem algumas perguntas, nós temos que agradecer pela sua colaboração, que é sempre preciosa, né? E aqui tem uma pergunta eu que agradeço. Da Giza, e que você vai adorar responder. Como podemos lidar com a existência de aprendizagem da letra cursiva quando a letra caixa alta é apropriada pela criança com maior facilidade? Pode tirar Giza, o slide. Eu costumo dizer, né, que nós, como adultos, infelizmente, esquecemos qual foi o processo que a gente trilhou para chegar aos conhecimentos que nós temos, né? Então, quando a gente fala de letra cursiva, a gente está falando de um desafio psicomotor grande, né? Porque, para fazer a letra cursiva, esta criança precisa primeiro, né, desse movimento aqui de pulso, né? E ela precisa de um movimento de pinça, e ela precisa coordenar estes dois movimentos. Esse pulso que gira e essa pinça que segura o lápis, né? Esse é um desafio psicomotor e que é muito grande para a criança. Por outro lado, nós temos um desafio cognitivo que é descobrir como se escreve. Então, quando a gente coloca para as crianças, ao mesmo tempo, tem que, né, aprender a ler e escrever, e tem que fazer letra cursiva, esse cérebro ele vai fazer uma opção, né? Ou bem ele vai dar conta do desafio psicomotor, ou bem ele vai dar conta do desafio cognitivo de entender como é que se escreve e como é que se lê, né? Então, o ideal é que... Por que a gente fala assim? O ideal é que as crianças usem caixa alta, letra bastão, letra de imprensa, quando elas estão pensando sobre o que é ler e escrever. Porque esse traçado mais seco, né, da letra bastão, da letra caixa alta, não entra em conflito com as ideias que a criança está tendo sobre ler e escrever. Agora, o traçado da letra cursiva, ele entra. Vamos pegar uma criança silábica, por exemplo. A criança silábica, ela vai pensar que eu faço uma marquinha no papel, que pode ser letra, se as crianças já conhecem as letras, eu faço uma marca no papel para cada vez que eu abro a boca quando eu estou falando uma palavra. Então, se ela vai escrever cavalo, ela está silábica, ela vai lá e coloca 3 marquinhas no papel, né? Quando ela está lá já fazendo as correspondências, ela pode usar a vogal e a consoante. Se essa criança está sendo, né, exigido dela que ela escreva cursiva, pensa no traçado da letra A cursiva. Ela faz um primeiro movimento, que é aquele semicírculo, né? A perninha do A e vai assim e volta. Esse já é um primeiro movimento. E nesse primeiro movimento a criança pode pensar cavalo.
E na letra A inteira ela consegue fazer 3 marcas no papel, né? E daí ela não consegue mostrar realmente como ela está pensando que ela iria escrever. Agora, se ela usa só a caixa alta, a letra bastão, a letra A, por exemplo, é só assim, né? É seca, ela não exige muitas questões psicomotoras. Então, o ideal, né, o que eu defendo, que vários estudiosos, o que eu defendo a partir de vários estudos que eu já fiz, né, sobre a aprendizagem aí da leitura e da escrita, é que a gente entre com a letra cursiva após as crianças terem alcançado o nível, né, a hipótese alfabética. Porque aí esse grande desafio cognitivo já foi resolvido, né? A criança já resolveu esse desafio cognitivo, ela já se apropriou do sistema de escrita alfabético, aí ela vai ter que passar a pensar na ortografia. Então, ela vai ter tempo para o desafio psicomotor, tá? Que é a letra cursiva. Ufa! Deu aí para responder, moçada? Tirou, na verdade, né, um peso das professoras, né? Com essa relação de leitura e escrita, né, Lília? E com as fundamentações super importantes. Nós temos aqui mais algumas perguntas, mas eu vou sugerir ao Flávio que chame as minhas colegas Ivana e Sabrina para cá, e você também venha, Flávio, para a gente encerrar com perguntas. Pessoal, para quem chegou depois, boa noite. Eu sou Flávio, aqui do canal Máquina de Ideias. Eu estou muito feliz com essa live. Eu fui lendo ali os comentários, interagindo com as pessoas, percebi o nível de envolvimento, né, de entusiasmo das pessoas em relação a toda essa maravilha que as professoras trouxeram. Nos bastidores, um pouco antes da live começar, eu peguei a professora Ivana para Cristo e fiz 95 perguntas para ela. Então, na hora que ela foi fazer a live ali, ela já estava cansada, porque eu já tinha perguntado muita coisa para ela. E eu sei que vocês também têm muitas perguntas, né? Outras perguntas foram feitas aí no chat. Essa questão de ficar muito tempo na frente da tela, a gente sabe que isso não é muito saudável, né? A gente já tem ficado muito tempo na frente da tela, mas, infelizmente, a gente não consegue responder todas as perguntas. O nosso objetivo aqui, para além de falar desse curso de neuropsicopedagogia, para além de falar desse curso de pós-graduação, que é uma coisa para qualificar ainda mais professores, professoras, pessoas interessadas nos modos de aprender e também nos modos de ensinar, o nosso objetivo também é compartilhar conhecimento. E eu acho que foi uma oportunidade muito válida, onde vocês, né, e nós também pudemos aprender bastante coisa relacionado a uma simples pergunta, como o cérebro aprende. Então, deu para a gente aí, com as falas de cada uma das professoras, aprender muita coisa. Tenho certeza que está todo mundo com uma formiguinha atrás da orelha ali, né, uma coceirinha atrás da orelha, com desejo de aprender ainda mais, e essa é uma oportunidade bastante interessante, visto que são pessoas da mais alta capacitação técnica, que têm condições de trazer esse tipo de conhecimento de uma maneira institucionalizada através de uma pós-graduação, e isso ainda pode agregar para cada pessoa que resolve se inscrever num curso como esse, pode servir também para plano de carreira, além da satisfação pessoal. Eu costumo dizer que a aprendizagem, pelo menos para mim, tem muito a ver com essa questão da satisfação pessoal, de eu entender que eu faço parte de um processo que faz sentido para mim, e que isso, de alguma maneira, vai reverberar nas coisas que eu faço no dia a dia. Então, estou muito feliz. Eu acho que é preciso que eu agradeça a cada uma das professoras, a Mônica, pela participação aqui no canal, a professora Lilian. Então, eu gostaria de agradecer a cada uma de vocês pela participação. Eu acho que conhecimento só faz sentido se for compartilhado, e nós tivemos a oportunidade de nos deliciarmos com o compartilhar que vocês trouxeram aqui hoje. Eu falei para a Mônica há algum tempo, e eu sempre falo aqui no canal. No canal nós somos 10.400 pessoas inscritas aproximadamente, de tudo quanto é parte do Brasil. Esse número não para de crescer, e muito disso tem a ver com uma coisa que eu escolhi para ser meu modo de vida. O meu lema é: compartilhar é cuidar. Sharing is
Caring. Eu sou professor de inglês, eu tomei essa decisão há algum tempo, criei esse canal e participo de várias outras iniciativas que têm a ver com essa ideia de levar conhecimento, ainda que às vezes a gente esteja numa situação muito mais de aprender do que de ensinar, porque quem aprende ensina e quem ensina aprende, já dizia Paulo Freire, né? Canal Máquina de Ideias existe desde 2011, então esse ano a gente fala assim, né? Estamos completando 10 anos, mas esse estamos é eu sozinho, porque o canal sou eu. Eu faço os vídeos e convido as pessoas. Mas, embora eu faça essa questão da transmissão de uma maneira sozinha, ninguém faz nada sozinho de fato, né? Então, o que acontece é que a gente convida pessoas, eu convido pessoas, e as pessoas acrescentam muito aquilo que é feito aqui no canal. Então, eu gostaria de convidar vocês, não só para participar de outras lives que a gente venha a organizar, mas também que vocês possam se inscrever no canal, possam compartilhar os vídeos do canal com outras pessoas, possam fazer comentários, fazer perguntas nos vídeos do canal, porque dessa forma o nosso vídeo, o nosso trabalho fica relevante na rede, né, no YouTube, e acaba aparecendo para outras pessoas. Então, quando uma coisa é boa para a gente quer que ela seja boa para outras pessoas também. Então, essa questão do compartilhar é cuidar, eu vi um vídeo que faz sentido para mim, ele pode fazer sentido para uma outra pessoa. E deixa eu adiantar algumas coisas aqui para vocês. No dia 11, que vai ser um sábado, nós vamos ter aqui no canal uma live com uma pessoa de São Paulo, duas meninas de São Paulo, que vão falar sobre tecnologias, produção de material para podcast. Elas têm um podcast de muito sucesso, e elas vão participar aqui comigo. Está todo mundo convidado, inclusive as professoras. Isso no dia 11, agora de setembro. No dia 18, nós vamos ter uma outra live com duas professoras da UFMG, que vão falar sobre letramento digital e criação de atividades para a sala de aula no momento que a gente está vivendo. Então, são duas pesquisadoras da mais alta categoria que vão contribuir aqui com o canal, trazendo esses assuntos. São professoras da FAI. Isso no dia 18. No dia 16 de outubro, eu vou trazer aqui um advogado especialista na Lei Geral de Proteção de Dados, para falar por que professor tem que saber, por que escola tem que saber o que é essa tal de LGPD e como que isso impacta a nossa vida como cidadão, como aluno, como professor, como dono de escola, tá? Então, ao longo do ano, na maioria das vezes aos sábados, teremos várias outras lives. Tem outras pessoas convidadas, mas ainda não confirmaram ou estão pensando ainda na questão da temática. Esqueci de falar uma. No mês de outubro também teremos o Daniel, que é um rapaz que ele é nômade digital. Olha que legal. Ele tem um trabalho online. Olha essa, Mônica. E ele mora de tempos em tempos num lugar. Desse lugar onde ele está morando, ele presta o serviço dele online, ele cansa desse lugar, ele muda para outro país. Então, há 15 dias ele estava em Boston e agora ele está em Lisboa, em Portugal. E ele vai falar sobre essa questão do que é ser um nômade digital. No cenário que a gente está vivendo de pandemia, e o que é ser nômade digital num cenário, né, num mundo em que a gente precisa trabalhar para sobreviver. Vai ser bem interessante essa conversa. Então, está todo mundo convidado. Mais uma vez, agradeço a presença de todos e de todas. Eu vi um monte de gente bacana que eu conheço, alguns até pessoalmente aqui no canal, fazendo comentários. Agradeço muito a presença de vocês, o apoio, né? Não é fácil, depois de um dia de trabalho, se disponibilizar, ficar 2 horas ouvindo outras pessoas falarem através de uma tela. A tela é muito fria, sempre digo isso, mas vocês estavam aqui, participaram, e eu gostaria de convidar vocês para voltarem em outros momentos. E dá uma olhadinha no e-mail de vocês durante a semana, né? Hoje é quarta-feira, né? Durante a semana, até na terça-feira que vem, vocês devem receber o certificado aqui da live. E, além disso, junto com esse certificado, eu vou mandar também os slides que a Mônica vai me passar. Algumas pessoas pediram os slides, então vocês vão receber também esses slides para aprofundar um pouco mais aí naquilo que as professoras trouxeram. E convido vocês também, né, última coisa, a dar uma olhadinha lá no site da Faculdade Arnaldo, para que vocês possam se inteirar acerca dessa pós-graduação e de outras. Tem muita coisa legal e é uma oportunidade muito interessante para nós, professores, que já estamos estudando tanto nessa pandemia, né? E às vezes faz um curso aqui, faz outro curso ali, por que não fazem
um curso com muita coisa junto já, de maneira institucionalizada, e valoriza ainda mais o seu currículo e a sua carreira. E uma pós-graduação é uma maneira bem inteligente de fazer isso, tá certo? Então, muito obrigado a todas vocês. Professoras, fiquem à vontade para se despedir. Primeiro, né, agradecer a todos também, né, a gente não vai se alongar nos agradecimentos, né, a todos os professores, as nossas professoras, participantes, aos nossos colegas que vieram nos prestigiar. Eu quero também agradecer a oportunidade dessa conversa, agradecer a Ivana, a Sabrina pelo diálogo, a Mônica, né, e nos colocarmos à disposição de vocês para a gente continuar esse diálogo aí na pós e em outros espaços. Flávio, muitíssimo obrigado, sempre cuidadoso e atencioso conosco, um excelente anfitrião. Uma boa noite. Muito obrigada, pessoal, a todos que nos assistiram, né, que ficaram conosco até esse momento, minhas amigas, né, no qual tantos anos, né, meninas? E agora o Flávio aí conosco. Nossa, mãe, eu não tenho nem palavras para expressar aí o meu sentimento, viu? Gratidão. Eu quero agradecer a excelente oportunidade, a todos os ex-alunos que estão aqui, mandando um beijo, eu retribuo também, né? Agradeço a Sabrina, a Lília, não só por esse bate-papo, mas pelos vários que nós temos, né? E eu vou plagiar aqui a Januse e vou dizer como ela. Uma prosa como essa vale a pena. Obrigada. É verdade,